Imagine perder 2,4 bilhões de dólares por ano com uma única decisão. Agora imagine descobrir que isso não foi apenas uma retaliação. Foi o primeiro movimento de uma guerra que você nem sabia que já havia começado. Foi numa manhã cinzenta de março de 2025 que o mundo acordou com um terremoto geopolítico. A China, o maior importador de energia do planeta, anunciou de forma abrupta: nenhuma gota de GNL, gás natural liquefeito, americano será mais aceita em seus portos. Um corte seco, um movimento que custaria aos Estados Unidos bilhões em exportações anuais. Mas mais do que isso, custaria prestígio, influência e talvez seu próprio lugar na liderança da economia global. Na superfície, a decisão foi justificada como uma resposta proporcional à nova tarifa de 10% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos chineses. Mas quem olhar apenas a superfície vai perder a verdadeira história. Porque essa decisão não foi feita em uma sala de conferência apressada em Pequim. Ela foi planejada, articulada e ensaiada nos bastidores de uma guerra que vem sendo travada há anos. Um plano com data, alvos e consequências calculadas. O choque não foi só econômico, foi estratégico. Porque o GNL, embora muitas vezes esquecido nos noticiários diários, é uma das veias vitais da nova ordem energética do século XXI. É combustível para as indústrias, para os aquecedores do inverno europeu, para a transição verde que prometia romper com o petróleo. E os Estados Unidos, em 2024, eram os reis dessa nova energia. Mais de 91 milhões de toneladas exportadas, liderando o mundo. Mas como toda hegemonia confortável, os Estados Unidos não viram o abismo se abrir sob seus pés. Enquanto políticos discutiam reeleições e jatinhos, a China observava. E quando veio o ataque tarifário, o disparo inicial de mais uma escalada comercial, Pequim não respondeu com palavras. Respondeu com uma guinada. E não apenas uma guinada energética, uma guinada geopolítica. Em questão de dias, contratos bilionários foram cancelados. Navios que antes atravessavam o Pacífico com bandeiras americanas agora mudavam de rota, ou pior, ficavam à deriva. Terminais de GNL nos Estados Unidos, antes fervilhando com o fluxo constante de gás comprimido rumo ao Oriente, agora enfrentavam a incerteza. Com os contratos anulados, as perdas logísticas e os custos de armazenagem dispararam. A mensagem de Pequim foi clara: vocês nos atacam com tarifas. Nós retaliamos com ausência, mas o que poucos viram foi o que veio logo depois. A China não apenas cortou os Estados Unidos de sua matriz energética, ela também virou-se imediatamente para o Ocidente. Europa, faminta por gás desde a crise com a Rússia, foi escolhida como o novo destino da influência energética chinesa. Alemanha, Itália, Países Baixos, todos correram para adaptar políticas, abrir Seaport Terminals e lançar projetos de estocagem para absorver a nova rota asiática. E enquanto isso, os Estados Unidos observavam, sem resposta. Como um país que dominava o mercado global de GNL perde seu segundo maior comprador sem sequer negociar. Como uma decisão de um governo estrangeiro pode, da noite para o dia, desestabilizar centenas de contratos, milhares de empregos e bilhões em receita? A resposta está na ilusão da invulnerabilidade. Os Estados Unidos confiaram demais no próprio tamanho. Acreditaram que bastava ser os maiores, os mais poderosos, os líderes mundiais em produção, para também ser eternamente os mais desejados. Mas esqueceram que, na era da multipolaridade energética, o que conta não é apenas produção, é confiança, previsibilidade e estratégia. Durante anos, Pequim já vinha reduzindo sua dependência do gás americano, mesmo antes da tarifa de 2025. Em 2019, quando as tensões comerciais começaram a escalar, a fatia americana nas importações chinesas já começou a encolher. De quase 20% para menos de 6% em 5 anos. Os sinais estavam ali. Contratos com o Catar, cooperação com a Rússia, construção de gasodutos com a Ásia Central. Mas os Estados Unidos, ocupados com guerras culturais e slogans eleitorais, simplesmente não olharam. Porque ao cortar o gás americano e substituí-lo por fluxos asiáticos redirecionados para a Europa, a China humilhou os Estados Unidos em 2 tabuleiros ao mesmo tempo. Em Bruxelas, autoridades celebram a diversificação energética. Afinal, ninguém quer mais depender do gás russo e o gás chinês, via Catar ou Austrália. É mais barato, mais flexível, mais politicamente conveniente. Nos bastidores, diplomatas europeus sussurram sobre a nova era energética, uma era sem Washington no centro.
E no Texas, na Louisiana, nos terminais de GNL da Costa do Golfo, o som de um império que não percebeu que sua força energética estava sendo corroída lentamente como ferrugem sob uma pintura dourada. Mas talvez o pior ainda esteja por vir. Enquanto os Estados Unidos tentam calcular o tamanho da perda e acionar lobbies para conter os danos, a China já está assinando novos contratos longos, estáveis, estratégicos com outro antigo aliado americano. Um aliado que por muito tempo foi visto apenas como irmão caçula e que agora pode ser o novo favorito de Pequim. Quando a torneira energética virou e o gás deixou de vir do oeste, a Europa não congelou. Ela apenas virou o rosto para o leste. Mas será que trocou um problema por outro? A decisão da China de cortar abruptamente o GNL dos Estados Unidos foi sentida como um trovão em Washington, mas seu eco mais forte, curiosamente, foi ouvido na Europa. Berlim, Paris, Amsterdã, Bruxelas, capitais que há pouco mais de um ano ainda estavam obcecadas em se libertar da dependência energética da Rússia, agora se viam diante de um novo realinhamento. O gás natural, antes vindo dos Estados Unidos em navios, agora passaria a chegar de forma indireta pela mão firme da China. E ninguém ousou dizer não. Por quê? Porque a Europa aprendeu, da pior maneira possível, que energia não é apenas uma commodity. É um escudo, é uma arma, é a fronteira invisível entre soberania e submissão. Quando Putin cortou o gás em retaliação à ajuda europeia à Ucrânia, milhares de famílias congelaram suas casas durante o inverno. Pequenos negócios fecharam as portas. Panificadoras, lavanderias, clínicas médicas locais foram à falência porque os custos de aquecimento e energia explodiram. Ana, uma enfermeira em Varsóvia, contou à imprensa como passou a dormir com 3 cobertores, sem aquecimento, e acordar às 4 horas da manhã para ferver água em panelas e jogar nos canos para impedir que congelassem. Uma Europa do século XXI, vivendo como nos tempos de guerra. Tudo por causa da energia. Então, quando a China anunciou que redirecionaria o seu GNL antes comprado dos Estados Unidos para os portos europeus, ninguém hesitou. Energia é sobrevivência. E sobrevivência não tem ideologia. Alemanha e Países Baixos correram para adaptar suas estruturas. O porto de Roterdã, já acostumado a ser um hub energético, começou imediatamente a ampliar sua capacidade de armazenamento. A França, num esforço de última hora, abriu mão de algumas restrições ambientais para acelerar a expansão de terminais flutuantes de regaseificação. A Itália, sem tempo a perder, simplificou processos alfandegários e logísticos para permitir o desembarque do novo gás chinês com mais agilidade. Tudo isso aconteceu em semanas. Enquanto os Estados Unidos ainda digeriam o golpe, a Europa inteira se movia como uma engrenagem bem ajustada, mas com um novo operador ao leme, Pequim. E é aí que o jogo fica mais complexo. Porque esse novo fluxo de GNL asiático não é uma simples troca comercial. Ele vem com um subtexto. Um subtexto que diz: nós estamos aqui por vocês, mesmo quando os americanos não estiverem. Esse gesto foi entendido em Bruxelas como pragmatismo, mas em Washington como traição. E de fato, o pragmatismo europeu não é apenas uma escolha, é uma necessidade. Afinal, a guerra na Ucrânia ainda consome recursos e incertezas. Os preços do gás continuam instáveis e a população está esgotada. Empresários estão cansados de promessas que não aquecem fábricas. Donas de casa estão cansadas de ver as contas dobrando no inverno. Jovens ativistas, antes firmes na pauta ambiental, agora se dividem entre o ideal e a necessidade. É neste vácuo que a China entra estratégica, sem a fanfarra americana, sem moralismo, apenas oferecendo o que o Ocidente mais precisa: estabilidade energética. E, claro, influência. Porque com cada navio que chega carregado de GNL chinês, vem também uma mensagem embutida. Nós não vamos julgar sua política, mas podemos garantir seu próximo inverno. E isso, num continente exausto, fala mais alto do que qualquer discurso. A administração Trump, que apostava em tarifas como arma de negociação, agora se vê excluída da principal arena onde pretendia reforçar sua liderança global. O que era para ser uma jogada de força para punir a China com tarifas se transformou em um ato de autossabotagem. Perderam a China como compradora e agora veem a Europa, seu maior parceiro histórico, estreitando laços com Pequim. O que se segue é mais do que comércio, é diplomacia moldada a gás. No Parlamento Europeu, alguns deputados começam a questionar o excesso de exposição à influência chinesa. Mas são vozes isoladas. Porque, no fim das contas, o que pesa não é o risco geopolítico, é a fatura da energia elétrica no fim do mês. E se tem uma coisa que a China aprendeu com maestria, foi como transformar dependência econômica em alavanca política. Foi assim com a África, com a Ásia Central e em Frankfurt, economistas já alertam.
Se essa tendência continuar, o yuan vai ganhar espaço no mercado energético europeu. Em outras palavras, a China pode estar não só vendendo gás, mas comprando influência. E se você acha que isso não tem nada a ver com sua vida, pense de novo. A energia que alimenta os servidores onde você guarda seus arquivos. O aquecimento da escola do seu filho. O combustível que move o caminhão que entrega seus alimentos. Tudo isso está diretamente conectado a essa mudança de fluxo. E se a China controla o fluxo, ela controla mais do que o mercado, ela controla os ritmos do cotidiano. Enquanto isso, o cidadão comum europeu assiste tudo sem entender exatamente o que está acontecendo. Ele só sabe que o gás está mais barato e que, de alguma forma, este inverno foi menos cruel. A Europa está caminhando para uma nova forma de dependência. E a pergunta: o que acontece quando um aliado silencioso se torna protagonista? E quando a mão que te cumprimenta passa a fechar contratos com o seu rival? Enquanto os Estados Unidos contavam perdas e a Europa se realinhava sob a influência energética da China, um terceiro ator se erguia discretamente no palco global. Um país vasto, rico em recursos, mas historicamente subestimado nas grandes decisões geopolíticas. A Austrália entrou em cena e não pediu licença. Poucos notaram quando, em abril de 2025, a China assinou um contrato de 15 anos com a empresa australiana Woodside Energy para fornecimento anual de 600 mil toneladas de GNL. Valor estimado, 1,5 bilhão de dólares. Mas o que parecia apenas um acordo comercial foi, na verdade, um movimento cirúrgico de reposicionamento global. Ao escolher a Austrália como nova parceira energética, a China não apenas substituiu os Estados Unidos em sua cadeia de suprimentos, ela testou as alianças ocidentais no ponto mais sensível, a confiança. A Austrália, por muito tempo, viveu sob a sombra das grandes potências. Seus laços com Washington eram quase automáticos. Participações conjuntas na OTAN, exercícios militares com os Estados Unidos no Indo-Pacífico, apoio diplomático em votações da ONU, tudo indicava alinhamento total. Mas na economia real, o mundo muda rápido. E com o mercado asiático crescendo exponencialmente, a China passou a representar mais de 35% das exportações australianas em 2024. Simplesmente era impossível ignorar esse número. Quando a crise entre China e Estados Unidos explodiu após as tarifas de Trump, a Austrália viu uma janela se abrir. Uma chance de se reposicionar não apenas como fornecedor, mas como protagonista. Afinal, o gás australiano não é apenas mais barato que o americano. É também mais perto. Em logística global, isso é ouro. 10 dias a menos de transporte. 20% de custo a menos. E nenhuma tensão tarifária com Pequim. Diante disso, o que faria qualquer país racional? O contrato com a Woodside não foi apenas um negócio vantajoso. Foi um recado. Um recado para os Estados Unidos. Vocês não são mais os únicos aliados com quem podemos contar. Um recado para a China. A Austrália pode ser o que vocês precisam, se vocês forem o que a gente precisa. E assim, uma nova dança começou. Uma dança entre poder e pragmatismo, entre passado e futuro. A Austrália também entendeu que o novo mapa de poder energético seria redesenhado não mais com tanques, mas com cabos, oleodutos e navios meticulosamente rastreados. Por isso, além do GNL, Pequim e Canberra começaram a negociar também lítio, níquel, cobalto e minerais, que movem carros elétricos, baterias e a economia verde do amanhã. A Casa Branca emitiu uma nota diplomática. Respeitamos as decisões soberanas da Austrália. Mas nos bastidores, o desconforto era evidente. O que antes era um triângulo de confiança Estados Unidos, Europa, Austrália, agora parecia ter sido redesenhado em um losango em que a China ocupa o centro gravitacional. Será que os Estados Unidos subestimaram o quanto seus próprios aliados precisavam se adaptar para sobreviver, mesmo que isso significasse negociar com o inimigo? A realidade é que, num mundo abalado por pandemias, guerras, inflação e mudanças climáticas, os países estão deixando de lado velhas doutrinas ideológicas em troca de algo mais básico: acesso garantido à energia e insumos críticos. E nisso, a China entendeu algo que os Estados Unidos ainda fingem não ver. Ser confiável no comércio internacional vale mais do que ser temido no campo de batalha. A Austrália viu isso com clareza. Muitos analistas se perguntam se esse movimento marca o fim da lealdade australiana ao Ocidente. A resposta é não, mas marca o fim da lealdade cega. Canberra ainda manterá bases conjuntas com os Estados Unidos, mas agora o fará com contratos bilionários com Pequim no bolso. E quem duvida disso precisa olhar para o novo projeto da base portuária de Darwin, onde se discute a ampliação de capacidade para navios chineses de transporte de GNL. Se até aliados históricos como a Austrália estão realinhando suas prioridades, que tipo de mundo está surgindo diante dos nossos olhos? E mais importante, quem está preparado para esse mundo?
Os Estados Unidos, que um dia dominaram o mundo com petróleo, agora veem o gás natural escapar pelas mãos como areia. A China, antes isolada e dependente, agora articula alianças com velocidade e precisão cirúrgica. E países como Austrália, Canadá, Brasil e Índia estão deixando de ser apenas peças para se tornarem jogadores. O tempo do mundo unipolar acabou. A era das certezas terminou. Agora só resta uma certeza: quem ficar parado vai ser deixado para trás. Se você está gostando dessa série e quer continuar entendendo o que está por trás dos grandes movimentos do mundo sem filtro, sem propaganda e com uma linguagem que conecta geopolítica ao seu dia a dia, então inscreva-se no canal agora mesmo. E se esse vídeo te fez pensar diferente, curte aqui embaixo, porque a informação que transforma precisa circular. E se o seu maior aliado se tornasse o fornecedor preferido do seu maior rival? Foi numa tarde gelada de março de 2025 que Ottawa deu um passo, mas de consequências sísmicas para a geopolítica global. Enquanto a Casa Branca ainda tentava entender o alcance do corte chinês ao GNL americano e observava, desconfiada, a aproximação da Austrália com Pequim, o Canadá, aquele país muitas vezes relegado à posição de coadjuvante diplomático. Beijing havia perdido a paciência com Washington e precisava de um novo parceiro confiável. Encontrou em Ottawa. O ponto de virada foi claro: o aumento repentino nas importações de petróleo canadense pela China, viabilizado pelo recém-ampliado oleoduto Trans Mountain Expansion, TMX. De 300 mil para 890 mil barris por dia, uma triplicação de capacidade. Uma estrada de aço de quase 2.000 quilômetros que agora transporta não apenas petróleo, mas influência geopolítica líquida. Mas por que o Canadá? Por que não Rússia? Por que não Oriente Médio? Por que escolher logo o vizinho mais pacato do agressor? Enquanto os Estados Unidos ameaçam, punem e tarifam, o Canadá escuta, negocia e entrega. E a China entende a diferença entre barulho e eficiência. Com a expansão do TMX, as refinarias chinesas passaram a receber petróleo canadense com uma velocidade nunca antes vista. Em menos de 3 meses, 50% das exportações de petróleo canadense estavam indo direto para o Oriente. O que começou como uma estratégia emergencial tornou-se política de Estado. Os Estados Unidos, historicamente dependentes do petróleo canadense, agora veem seu fornecedor mais próximo sendo seduzido por seu principal adversário estratégico. É como se, no meio de uma disputa conjugal, o melhor amigo da família começasse a sair para jantar com o ex. E não só isso. Passasse a fazer planos, assinar papéis e dividir contas bancárias com ele. O impacto foi imediato. As refinarias do Texas e da Louisiana, projetadas especificamente para processar o pesado crude canadense, começaram a sofrer com flutuações de fornecimento. O preço do combustível subiu discretamente. O lobby do petróleo correu para Washington em pânico, mas não havia nada que pudesse ser feito. O Canadá não rompeu com os Estados Unidos. Ele apenas olhou para o outro lado e gostou do que viu. E não foi só o petróleo. O Canadá começou a avançar no setor de GNL, justamente onde os Estados Unidos acabaram de ser cortados. O projeto LNG Canada, em British Columbia, entrou em fase final de implementação. Com capacidade entre 14 e 26 milhões de toneladas por ano, ele se posiciona como o novo corredor de gás do Pacífico. E quem está na fila para comprar? A China. A mesma China que em 2016 comprava 40% da soja americana, que em 2020 era o maior importador de milho dos Estados Unidos e que em 2024 reduziu sua dependência de quase todos os produtos estratégicos norte-americanos, agora busca no Canadá o que um dia encontrou em Washington. O Canadá, país historicamente conhecido por sua diplomacia cautelosa, agora está tomando decisões com peso global. Decisões que alteram o equilíbrio de forças no planeta, e o faz com uma estratégia que desarma até os analistas mais experientes, sem provocação, sem ameaça, sem ruptura, só negócios. E isso, para os Estados Unidos, é insuportável. Como competir com um aliado que não precisa gritar para ser ouvido? Como enfrentar um país que fala menos, entrega mais e ainda mantém sua reputação intacta? Nos corredores de Washington, as perguntas começaram a se acumular. O que o Canadá está fazendo? O Canadá entendeu que o mundo de 2025 exige autonomia, que alianças antigas não garantem mais segurança energética, que depender dos caprichos de Washington é uma jogada de alto risco. Entendeu também que os vácuos deixados por potências arrogantes são rapidamente preenchidos por potências discretas. E isso inclui o Canadá. A guinada canadense incomodou profundamente os Estados Unidos, não apenas porque era inesperada, mas porque foi muito bem feita. Enquanto os americanos impõem tarifas, o Canadá assina contratos de longo prazo. Enquanto os americanos politizam tudo, o Canadá técnica tudo. Enquanto os americanos gritam segurança nacional, os canadenses entregam segurança energética. Pequim sabe que Ottawa não está pronta para romper com Washington. Não é ameaça, é só a nova realidade. A realidade em que o Canadá não é mais só o bom vizinho do norte.
É o novo pilar energético do século XXI. E a ironia final é quase poética. Os Estados Unidos, que durante décadas venderam ao mundo a ideia de independência energética, agora estão mais dependentes do que nunca, não do petróleo árabe, mas do petróleo canadense. Um petróleo que, em tempos de crise, pode muito bem seguir rumo ao Pacífico, não ao Golfo do México. E isso muda tudo. Porque em geopolítica, a distância entre fornecedor e dependente é a mesma entre o controle e a submissão. Você pode construir tanques, caças e mísseis. Mas se o mundo para de comprar sua comida, o império começa a apodrecer pelas raízes. Em meio ao barulho das tarifas, à movimentação de petroleiros e aos discursos inflamados sobre recuperar a grandeza da América, uma tragédia começou a tomar forma nos campos do interior. A guerra comercial com a China, impulsionada por tarifas e retaliações, não atingiu primeiro Wall Street ou o Pentágono. Ela atingiu o coração do meio-oeste americano, a agricultura. Em 2016, os agricultores americanos tinham motivos para comemorar. A China comprava 40% da soja produzida nos Estados Unidos. Era uma relação bilionária, sólida, quase simbiótica. Soja, milho, trigo, algodão, carne suína, carne bovina, tudo saía dos campos americanos e ia direto para o dragão asiático. Mas entre 2017 e 2024, essa história começou a mudar. Tarifas, retaliações, tensões diplomáticas e declarações incendiárias fizeram com que Pequim mudasse sua estratégia. E quando em 2025 a China anunciou a suspensão quase total das importações agrícolas dos Estados Unidos, foi como cortar a jugular do agronegócio americano. Os dados são alarmantes. As exportações de soja americana caíram de 33 milhões de toneladas em 2016 para menos de 13 milhões em 2024. As compras chinesas de milho despencaram 65%. As importações de carne suína dos Estados Unidos foram superadas por exportações da Espanha e da Holanda. Em 2025, a China anunciou que 74% de suas compras de soja viriam exclusivamente do Brasil e da Argentina. Mas nada disso é só número. É gente. É vida real. Pegue o exemplo de Mark Ellison, agricultor de quarta geração no Kansas. Em 2022, ele financiou novas colheitadeiras, ampliou sua área de plantio e contratou 2 jovens da região para ajudar no período de safra. Ele tinha uma venda garantida para uma trading americana que abastecia o mercado chinês. Mas em 2025, o contrato evaporou. Os compradores sumiram. O silo ficou cheio por meses. Os grãos, sem escoamento, começaram a apodrecer. Os bancos bateram a porta. Mark hoje vive com a esposa em um trailer, enquanto o terreno que pertenceu à sua família, por quase um século, está à venda, por menos da metade do valor de mercado. Ele não perdeu a guerra. Ele perdeu a clientela. E esse é o ponto mais cruel da atual crise. Os Estados Unidos não perderam sua capacidade produtiva. Perderam sua relevância comercial. Enquanto a China assina acordos com o Brasil, a Argentina, a África do Sul e a própria União Europeia, os Estados Unidos descobriram que plantar não basta, é preciso ter para quem vender. E hoje, o mundo está comprando de outros. No estado de Iowa, onde 1 em cada 5 empregos dependia da agricultura exportadora, o desemprego subiu para 9,2% após os cortes chineses. Em Illinois, o preço da soja despencou 37% no primeiro semestre de 2025. E em estados como Dakota do Sul e Nebraska, o número de pequenas fazendas que entraram em processo de falência quadruplicou em menos de um ano. Com a queda nas exportações, o mercado interno americano ficou saturado. Os estoques se acumularam, os preços despencaram e milhares de agricultores começaram a competir entre si por subsídios cada vez menores. O Departamento de Agricultura, o USDA, lançou pacotes emergenciais de ajuda, mas muitos chamaram isso de curativo em hemorragia. Em muitos estados, agricultores têm preferido enterrar a produção do que gastar dinheiro com logística para um mercado que não paga o suficiente. Isso mesmo, enterrar. Enterrar alimento em pleno 2025, enquanto o mundo vive insegurança alimentar recorde. O que aconteceu com o país que alimentava o mundo? Enquanto isso, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos como o maior exportador global de soja. A Argentina, quando um país começa a exportar ilusão e importar desespero, já não é mais uma potência, é uma peça de teatro mal encenada. E a cortina está caindo. Enquanto os silos de milho apodrecem no meio-oeste e os tratores enferrujam à beira das estradas, algo ainda mais grave se desenrola nos centros urbanos da América: o colapso da indústria tecnológica. Não se trata apenas de perdas de contratos ou ações em queda. Estamos falando de algo mais profundo. A lenta erosão de uma credibilidade construída ao longo de décadas, agora esfarelando diante dos olhos do mundo e dos próprios americanos.
Em 2025, pela primeira vez desde a ascensão do Vale do Silício, empresas como Google, Tesla e Intel começaram a perder participação significativa no mercado global. A razão? A China não apenas cortou suas importações agrícolas e energéticas, como também começou a reduzir massivamente investimentos e contratos com empresas americanas de tecnologia. O impacto foi imediato. A Tesla, por exemplo, que dependia do mercado chinês para quase 35% de suas vendas, viu seus números despencarem após Pequim anunciar subsídios exclusivos para carros elétricos de origem europeia e asiática. O que era uma estratégia de estímulo verde era também um movimento político disfarçado. E Elon Musk, o garoto prodígio da indústria americana, virou um homem isolado no meio de um campo minado. A Apple já foi obrigada a transferir parte da sua produção da China para a Índia, numa tentativa desesperada de contornar as novas restrições e manter suas margens de lucro. O problema é que a Índia não é a China ainda. Os custos aumentaram, a logística ficou mais complexa e os lucros começaram a evaporar. O que acontece quando a fábrica do mundo deixa de querer vender para você ou pior, deixa de querer comprar de você? Em 2025, a Intel perdeu seu contrato bilionário com a maior fabricante de chips da Ásia. A Google enfrentou sanções comerciais após acusações de espionagem tecnológica. E a Amazon foi bloqueada em metade dos mercados emergentes do Sudeste Asiático após novas diretrizes comerciais formuladas por um consórcio sino-europeu. Enquanto isso, o governo americano tentava fingir que nada estava acontecendo. Foi nesse cenário que o presidente Donald Trump anunciou o desenvolvimento do novo caça F-47. A aeronave mais letal já construída, declarou diante de uma plateia de militares e câmeras. Mas o timing foi trágico. No mesmo dia em que o presidente posava ao lado do protótipo reluzente, a Tesla anunciava o fechamento de 3 fábricas nos Estados Unidos, mais de 14 mil empregos eliminados. E enquanto o povo perdia o trabalho, o governo investia bilhões no que chamou de superioridade aérea, como se mísseis pudessem substituir comida na mesa ou dívidas estudantis. A retórica oficial passou a girar em torno de inimigos invisíveis: traidores internos, sabotadores internacionais, globalistas, ambientalistas. Cada falha econômica virou culpa de alguém de fora. Cada dado negativo foi classificado como mentira da imprensa. Mas nas ruas, ninguém mais comprava a narrativa. Na cidade de Flint, Michigan, onde a indústria automobilística um dia prosperou, os moradores viram uma nova onda de desemprego devastar a comunidade. As promessas de restaurar a grandeza industrial soaram ocas quando a última oficina mecânica da cidade fechou por falta de demanda. Eles querem que eu celebre um jato enquanto minha filha come pão com feijão no jantar? Disse um ex-funcionário da General Motors. Em tempos de crise, símbolos ganham força. E Trump entendeu isso melhor do que ninguém. Foi aí que surgiu a imagem que incendiou as redes. De um lado, seu retrato oficial sorridente. Do outro, sua mugshot, tirada durante uma das investigações federais em curso. A mensagem era clara: sou o herói e o mártir, o salvador e o perseguido. Mas e o plano econômico? Nada. Só slogans. Make America Great Again, Again. Vem aí. 2 meses. Estamos quase lá. Segundo dados da Apollo Global Management, o PIB dos Estados Unidos caiu menos 2,5% no segundo trimestre de 2025. O índice de confiança do consumidor atingiu seu nível mais baixo desde 2008, e não entre os pobres, mas entre os que ganham mais de $100 mil por ano. Quando até os ricos começam a temer o futuro, é sinal de que o império está tremendo nas fundações. E enquanto milhões perdiam empregos ou viviam com medo do futuro, Trump organizava uma festa em Mar-a-Lago. Tema: a vitória da liberdade. Destaque da noite: bolsas Birkin de $445 mil exibidas como troféus. Enquanto o país mergulhava em recessão, o presidente promovia um desfile de bolsas de luxo enquanto pedia doações a apoiadores de classe média. O dinheiro? Oficialmente, para a luta contra o sistema corrupto. Na prática? Ninguém sabe. Se a indústria colapsa, a agricultura agoniza e os aliados se afastam, o que sobra? Sobra o teatro. Sobra a ilusão. Sobra o F-47, cruzando os céus de um país que já não sabe o que está protegendo. Às vezes, o fim não chega com um estrondo, mas com um silêncio desconfortável. O silêncio de quem percebe que perdeu e nem sabe exatamente quando. Agora, a farsa começa a ruir por completo. Os números não mentem, mas os discursos, sim. O produto interno bruto dos Estados Unidos registrou contração de menos 2,5% no segundo trimestre de 2025. O índice de confiança do consumidor é o pior desde a crise de 2008. Milhões de americanos voltaram a recorrer a programas assistenciais federais.
E mesmo os mais ricos, aqueles que antes se sentiam protegidos por patrimônio, redes e poder, agora encaram a instabilidade como um risco pessoal. Ao mesmo tempo, uma nova ordem começa a emergir. Uma ordem onde as decisões não giram mais em torno de Washington. Uma ordem onde as alianças são baseadas em resultados, não em passado. A China já firmou acordos trilaterais com o Brasil e a África do Sul em setores de energia e agricultura. A Rússia, mesmo sob sanções, continua abastecendo a Ásia com petróleo e gás. A União Europeia avança com planos para um euro digital desvinculado da influência do dólar. E a Índia assumiu o posto de maior receptor de investimentos estrangeiros diretos em tecnologia e manufatura, superando os Estados Unidos pela primeira vez. Enquanto isso, os BRICS ampliam sua esfera de influência, prometendo um sistema comercial mais horizontal, menos dependente do dólar e mais focado em desenvolvimento comum. E o que poderia ser apenas retórica ganhou peso quando 17 países pediram oficialmente sua entrada no bloco em 2025. Entre eles, México, Indonésia, Nigéria, Turquia e até a Arábia Saudita. O mundo quer multiplicidade, não quer mais depender de um único centro de poder. E nesse novo mundo multipolar, os Estados Unidos não são mais o centro, são no máximo um dos vértices. E talvez nem o mais confiável. Enquanto o dólar perde espaço no comércio internacional, o governo Trump propõe novas tarifas. Enquanto aliados se distanciam, a resposta é ameaçar. E quando os jornalistas perguntam sobre os dados do desemprego ou a queda da produção agrícola, a resposta é um meme, uma piada, um ataque ao sistema. Mas a piada está velha, e o público está acordando. Foi nesse contexto que, no fim de maio de 2025, Trump chocou o mundo com sua proposta mais ousada. O Canadá sempre foi parte de nós. Está na hora de formalizarmos isso. Está na hora do Canadá se tornar o 51º estado americano. O pronunciamento, transmitido ao vivo, foi recebido com aplausos de seus apoiadores mais fiéis e gargalhadas, perplexidade e fúria no restante do planeta. A resposta canadense veio horas depois, na voz do primeiro-ministro Mark Carney. O Canadá é um país soberano e continuará sendo. Nós somos parceiros, não propriedades. Se o futuro exige mais cooperação, ela virá por acordos, não por anexações. As reações internacionais foram imediatas. A França chamou a proposta de delirante, a Alemanha de perigosa. A ONU fez um pronunciamento reafirmando a inviolabilidade das fronteiras e da soberania canadense. E o mundo todo entendeu o que os Estados Unidos ainda não aceitaram. Eles não ditam mais as regras. Essa tentativa de anexação simbólica foi mais do que um erro diplomático. Foi um espasmo de um império em queda. Durante a cúpula do G20 em junho, pela primeira vez na história, os Estados Unidos não ocuparam a cadeira central da mesa de negociações. No centro estavam China, Índia e União Europeia. Durante décadas, os Estados Unidos usaram a força para manter o controle. Tarifas, sanções, guerras, boicotes. Mas a verdade é simples. Ninguém quer ser liderado por quem não lidera nem a si mesmo. E os Estados Unidos, neste momento, estão perdidos. A classe média luta com inflação, insegurança alimentar, dívidas estudantis e saúde precária. A elite constrói bunkers e distribui memes como se isso fosse blindagem. A juventude oscila entre o desencanto e a raiva. Enquanto o mundo discute futuro, os Estados Unidos fazem guerra contra o presente. Mas há outro lado nessa história. Um lado que ainda pode reagir. Porque apesar da crise, o povo americano não é burro. Não é cego. E começa a perceber que as promessas patrióticas não pagam aluguel, que o nacionalismo vazio não planta comida, não gera emprego, não constrói dignidade. Porque o império não precisa cair. Ele precisa mudar. Mas mudar exige algo que os slogans não oferecem: verdade. E um povo que encara a verdade é o único capaz de reconstruir. Se você chegou até aqui, obrigado. De verdade. Se esse conteúdo te impactou, curte o vídeo agora mesmo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Como você vê o futuro dos Estados Unidos nesse novo mundo? O que você mudaria? O que você teme? O que você espera? Até o próximo vídeo.